trazer um tema agora que está correndo o Brasil inteiro, né? Ao longo dessa semana, eu tenho certeza que você já ouviu falar de um projeto aí que foi classificado como Lei Anti-Oruan. É um projeto que começou lá na Câmara Municipal de São Paulo, mas já tem também suas raízes aqui no Ceará. Hoje, inclusive, foi lido no plenário da Assembleia Legislativa aqui do Estado, na sessão que aconteceu agora mais cedo, né? Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Sargento Reginaldo, que é do União Brasil, né, que visa a proibição da contratação por parte do Executivo Estadual, no caso da Assembleia Legislativa, de artistas que façam apologia, né, isso de acordo com ele, ao crime no Estado, apologia ao crime, né, no Estado ou ao uso de drogas. Em âmbito nacional, matérias semelhantes têm sido protocoladas nos legislativos municipais, estaduais e até mesmo no Congresso Nacional. Eu dei uma olhada ontem nesse balanço, pelo menos 12 capitais, né, brasileiras, já 12 estados brasileiros, perdão, já haviam iniciativas semelhantes aí a esse projeto, né? Claro que esse é o nome extraoficial, né? Como ficou conhecido esse projeto. O próprio cantor, né, o Oruan, que é trapper, ele já se pronunciou sobre esse caso também, e o tema vem repercutindo demais por conta desse nome, né, que é a Lei Anti-Oruan, como está sendo conhecida justamente em referência ao trap, né? O projeto do Reginaldo, ele vai ser analisado em 4 comissões permanentes da casa, e aí a gente fica acompanhando também esse trâmite legal dentro da Assembleia Legislativa. O projeto original, vamos colocar assim, né? O projeto original, esse que foi protocolado lá na Câmara Municipal de São Paulo, pela vereadora Amanda Vetorazzo, que é também do União Brasil, né? Aqui em Fortaleza também tramita na Câmara Municipal pelo menos 2 projetos com esse teor. São os autores, os vereadores Soldado Noélio, que também é do União Brasil, e Julierme Sena, Julierme Sena, que é do PL. Os textos ainda, no caso da Câmara Municipal, aguardam um parecer da casa, né, da mesa diretora, para serem pautados e serem analisados aí pelos vereadores de Fortaleza. Me parece muito mais uma cortina de fumaça, né? Um tema que ganha repercussão, claramente, né, por conta, às vezes, de um preconceito que a população já tem com algumas figuras, aí, né, principalmente a questão do funk. Então, claro que a apologia ao uso de drogas, a apologia ao crime organizado, aqui ao crime, ele já é proibido, né? Você não pode chegar num público, em qualquer lugar público, se você fizer esse tipo de coisa, já é proibido, isso já é passível de punição. Me parece aqui que há uma tentativa muito clara de se gerar uma cortina de fumaça, né? De debater um tema que não sei, sinceramente, se vai caminhar aqui, nem tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal, mas aí é um tema que a direita agarrou, né? Tomou para si e está ganhando, colhendo aí alguns louros também por conta desse tipo de temática. Esse caso, Rodrigo, é aquele de que, de fato, qual o grande ponto aí da polêmica? Uma polêmica que, na verdade, é, digamos, preventiva, né? O que se está atento aí, os críticos desse projeto, eles estão muito atentos à situação do que ele pode provocar, né? Do que ele pode, quais podem ser as consequências disso. Eu acho que é muito menos do que uma defesa, por exemplo, a esse trapper, que é o que é citado, né? O Oruan, ele é filho de uma figura do alto comando ou foi, enfim, de uma facção criminosa, e aí ele teve essa polêmica, né? Na verdade, surgiu muito em torno dele, que já vem também, claro, ali acompanhada de todos os preconceitos sobre determinados gêneros musicais. Mas aí é muito menos sobre essa discussão sobre ele, né? Essa questão da apologia às drogas, eu sempre acho muito complicado, porque é muito difícil. Eu lembro que, por exemplo, teve um caso muito famoso, e aí um caso que foi marcante tanto na história da música brasileira quanto na história da censura pós-ditadura, que foi a prisão do grupo Planet Hemp nos anos 90, né, que foi preso acusado de apologia às drogas, né, teve aí um grande movimento, inclusive, da classe artística no sentido de ver esse exagero, né, e o Planet Hemp é uma banda que ainda hoje existe, tudo passou um tempo ali inativo, mas que tinha um discurso em prol da descriminalização
da maconha. E aí você começa a ter uma situação que você fica assim, então quer dizer que esse tema não pode ser discutido, então quer dizer que se alguém faz uma música com a temática sobre o aborto, aquela música ela não pode ser gravada, ela não pode ser discutida. Eu acho que tem coisas aí bem diferentes. Isso aí é bem diferente do que, por exemplo, o que eles chamam de proibidão, né? Que a gente tem alguns funks ou algumas ou raps, ou enfim, ou podia ser qualquer, e não é porque é funk ou rap, podia ser qualquer gênero musical, que são de fato quase propagandísticos de alguns grupos criminosos, né? Assim, aí de fato é aquela babação de ovo, é quase um jingle, na verdade, desses grupos, né? Então realmente isso aí é diferente dessas outras situações. A gente, o temor é que na verdade isso abra possibilidade para censura, para prisões, né? E enfim, de fato, num avanço de uma mirada reacionária em relação a isso. Um ponto que eu acho interessante desses projetos que a gente citou, e ontem a gente estava comentando sobre isso, é que ele mira ali o público infantil e o público infanto-juvenil, né? A maioria deles restringe, nessa tentativa de restrição a esse tipo de contratação, é para esses públicos. Ora, esse tipo de espetáculo musical, de uma forma geral, ele já tem classificações indicativas, né? Então, assim, se você vai para um show de qualquer cantor famoso ou não famoso, enfim, num teatro, numa casa de show, aquilo tem uma classificação indicativa. E muitas vezes aquilo também está relacionado ao conteúdo do que ele fala. Então, por exemplo, se você pega aí um artista que tenha, sei lá, uma canções de teor pornográfico, você pode ter certeza que aquilo ali não vai ser aberto ao público que tem 10 anos, 8 anos, né? Ele vai ter ali uma limitação de 16, 18 anos, que seja. Então, assim, esse público, né, esse público infanto-juvenil e esse público infantil, ele já está preservado por conta disso, né? Porque é difícil você imaginar uma temática que verse ali, que tangencia ali com o crime e de que vai ser aberto ao público. E aí eu não estou falando nem de apologia, né? Porque, na verdade, a música popular, né? A música, de uma forma geral, ela também serve como crônica de costumes, né? Então você tá ali fazendo... Às vezes sei lá, o rap tem muito isso. Você pega, por exemplo, um grupo como Racionais MCs, ele tá falando ali de realidades, ele não tá fazendo apologia ao crime. Ele tá fazendo uma crônica de uma existência no qual, em algumas canções, né? Em algumas músicas, a questão do crime está presente, né? Porque ela é presente naquela realidade que ele narra. É difícil você imaginar, por exemplo, um show dos Racionais MCs ser contratado pelo poder público e ser aberto aí para o público infantil para tocar no carnaval das crianças, por exemplo. Isso aí é uma coisa que é impensável. Então tem uma coisa aí que é meio que esquisito, né? Porque acaba que o projeto de lei ele coloca uma situação que não é muito realista e você não sabe exatamente quais são as consequências que ele pode ter. Então por isso que eu acho que essa prudência aí que se tem com esse tipo de projeto é importante, né? Porque parece que ele diz uma coisa, mas parece que sempre tem como se tivesse algo oculto naquela proposta que tem que ser vista de forma bem detalhada, né? Porque a priori poderia parecer que era uma lei inócua, né? Ah, tudo bem, como você diz, já é proibido mesmo, isso aí não vai atingir mesmo e tal, mas a gente não sabe. Então, eu acho que realmente aí essa prudência ela se mostra importante exatamente por conta de um projeto que parece que diz pouco ou propõe uma coisa que na teoria já é feita. É muito confuso, né? Assim também. E como é uma proposta que foi nacionalizada, cada um vai interpretando ou colocando um projeto de lei conforme avalia em determinada situação. Então fica de fato uma situação muito confusa. Foi nacionalizado, mas é uma proposta que nasceu lá em São Paulo, né? Então é dentro daquela realidade de São Paulo. E aí as pessoas, os políticos, né? Principalmente essa galera de direita aí, vai se adequando, né, às suas realidades.